Bom dia pessoal, hoje trago-vos mais uma leitura. Deixa-me ver se consigo meter tudo. Destes quatro molhos, peço-vos que escolham um. Deixa-me ver se consigo pôr. Este é o molho 1, este é o molho 2, 3 e 4. Destes quatro, peço-vos que escolham um para poder responder às vossas questões e àquilo que querem ver esclarecido. Começando pelo molho de cartas 1, as cartas que saíram foi as artes, a maintain your childlike spirit, acho que é dizer para tu manteres o teu espírito infantil vivo. E esta carta, que é o número 33. Para resolver essa situação em que te encontras neste momento, seja ela relacionada contigo própria, seja ela relacionada com outras pessoas, sinto que tens que te focar em coisas que tu gostas, tens que te focar em coisas que te trazem alegria, que te fazem sentir em harmonia, coisas que tu realmente gostas de fazer, porque fazer aquilo que nós gostamos, fazer arte, por exemplo, é como se estivéssemos a escapar do nosso mundo e a fugir para outras dimensões. Não digo fugir, mas viajar para outros mundos, viajar para outras dimensões e muitas vezes distanciar-nos daquilo que está a acontecer. E isso é muito, muito bom, é muito importante que tu faças isso e que tenhas a capacidade e a habilidade de o fazer. Por isso. Existem várias opções daquilo que eu sinto que possa haver na tua vida e na vida, na vida das pessoas que estão a ver essa leitura. Sinto que existem muitas coisas que vocês podem fazer, muitas atividades que vocês podem escolher e que têm mesmo oportunidade de concretizar, né? Como se estivessem isolados. Têm amigos, têm pessoas com quem sair, têm coisas, têm o que fazer realmente. E é isso mesmo que vai vos trazer essa abstração e esse distanciamento que vocês precisam para olhar a situação de uma outra maneira, porque aquilo que eu sinto é que tem que olhar para a situação geral daquilo que está a acontecer, para essa situação que vocês sentem que é um problema para vocês de uma maneira diferente. E só através do distanciamento é que vocês vão conseguir fazer isso. Também têm que seguir a vossa intuição, têm que ouvir a vossa voz interior e muitas vezes quando nós estamos envolvidos dentro de determinadas situações acabamos por não conseguir ouvir a nossa voz interior, por isso mais uma vez aconselho que se dediquem àquilo que gostam, que se distraiam, que se abstraiam das situações em que estão, que vos trazem problemas, o máximo que conseguirem, para conseguirem realmente reconectarem-se com vocês próprios e olhar para a situação da maneira que ela deve e precisa ser olhada para conseguir ser resolvida. Também é muito importante estar em interação com outras pessoas, interação com outros, como eu já disse. Vocês têm por onde sair, têm pessoas com quem sair. É muito importante também estar em contato com pessoas que gostam, pessoas da vossa família, amigos, que vos tragam essa energia harmonizadora, essa energia de paz, essa energia de conforto mesmo. Muito importante mesmo, a conexão com os outros.
Também sinto que podem existir situações que apenas podem ser resolvidas em conversa, a conversar. É muito importante que também para vocês resolverem essa situação, conversarem com alguém, conversarem com a pessoa que pode estar na origem desse problema, conversarem com pessoas que vos podem ajudar a resolver esse problema. Por isso, o vosso foco mesmo principal é as pessoas e as atividades. Ou seja, estar em contacto com pessoas que vos tragam a tal harmonia que vos disse, mas também tentar perceber com quem é que vocês podem falar para resolver essa situação. E acredito que o conversar é a principal chave para tu conseguires resolver essa situação. E como vês aqui nesta carta, parece que existem imensas pessoas e que elas estão a interagir umas com as outras. Por isso, a interação é algo assim extremamente importante mesmo. Interação. O social, o sociável, a conversa. E também foca, é uma coisa muito importante. Esta carta diz-me que deves te focar naquilo que ainda tens e não naquilo que já perdeste, porque parece que perdeste alguma coisa, que alguma coisa ficou pelo caminho e por isso não deves pensar nisso, não deves pensar naquilo que já passou, naquilo que já foi. A tua visão deve ser para o futuro e para o presente, para aquilo que tens agora e para aquilo que tu podes vir a conseguir ter no futuro. Deves te distanciar e desfazer completamente das coisas que já não te trazem nada, coisas que só estão a ocupar espaço na tua vida e de pensamentos que também só estão a ocupar espaço na tua cabeça para conseguires ter uma visão mais clara das coisas, sabes? E esta carta também, no geral, transmite-me uma grande sensação de alegria. Por isso, aquilo que eu sinto mesmo é que existem imensas pessoas à tua volta que te podem ajudar em diferentes níveis e é nelas que deves focar e é nessas coisas que te deves focar, nas coisas que te fazem bem, nas pessoas que te fazem feliz, sabes? Porque não estás sozinho e tu sabes disso e tu vês isso, não é? Esta carta também pede-te para te divertires um bocado, sabes? Para saíres um bocado da concha, como se costuma dizer, para saíres um pouco da tua zona talvez, não digo zona de conforto, mas realmente saíres um bocado para o mundo e divertir-te um bocado e abstrair-te assim um pouco dessa situação que te traz um pouco de angústia, sabes? Porque ela vai se resolver mais tarde ou mais cedo e não vale a pena tu estás a arrastar essa situação e estás a fazer e estás a tornar e é como se estivesses-te a tornar vítima desse problema, sabes? E os problemas são coisas passageiras da nossa vida que estão lá, mas daqui a uns tempos já não estão. E a única coisa de verdadeira que nós temos é a nossa vida, entendes? És tu e não podes deixar que os problemas te prendam, sabes? Que façam de ti um prisioneiro ou uma prisioneira, sabes? Porque são coisas passageiras, não são coisas que estão lá sempre e nem sequer fazem parte de ti, entendes? São aquilo que são coisas da vida que vão e vêm, né? E por isso mesmo não te deves prender demasiado a eles, sabes? Não te deves prender demasiado a eles, não te deves deixar que eles te prendam também. Por isso esta carta é mesmo para tu te libertar, sai, diverte-te,
tens imensas pessoas ao teu lado que, que querem também se divertir contigo, que se estão a divertir neste momento, aproveita mesmo o momento. E também podem não ser pessoas, às vezes é coisas que tu queres fazer, às vezes é, sei lá, ler um livro que te faça sentir tão bem, que te diverte, sabes? É coisas assim, é coisas do teu redor, sabes? Porque tens mesmo muito com que te entreter, muito com que te faz feliz, muitas coisas que te fazem feliz e contente, e é nelas que deves seguir e focar e descarregar assim toda a tua energia, sabes? Que pronto, esta carta em tudo resume aquilo que eu acabei de dizer. Esta de manter a alegria, de seguir em frente, de manter a harmonia, de manter a alegria. Enfim, esta carta resume tudo isso. A própria energia da carta é toda alegre, é toda divertida, solta, liberta. E é isso que és convidada a libertar-te, que esta situação que está a acontecer na tua vida, realmente às vezes é só para te fazer, às vezes é só para nos fazer sentir mais presentes, para nos pormos mais presentes na nossa vida, para nos colocar com os dois pés bem assentos na terra, para nos fazer sentir mais forte, mais presente, mais no controle da nossa própria vida, entende? Acho que os problemas servem para isso e não para nos prender e para nos sufocar, entendes? E deixar o nosso coração carregado. É claro que vai sempre haver uma preocupação, mas existe um limite, sabes? E ao longo desta leitura sinto que esse limite está um pouco a ser quebrado, que tu já estás a levar esse problema como algo demasiado mais sério do que aquilo que ele realmente é, entendes? E que realmente está a começar a afetar-te verdadeiramente e profundamente. Por isso aquilo que eu quero dizer é que deves libertar disso tudo, da forma que conseguires, como conseguires. Divertir com outras pessoas é uma forma de o fazeres. Focar naquilo que tu queres, gostas, é uma forma de o fazeres, como eu já disse. Por isso, liberta-te, solta-te, segue em frente, faz aquilo que te faz sentir bem, aquilo que te faz sentir feliz, sabes? E é esse mesmo o grande objetivo nesta fase. É uma fase para tu te libertares, apesar de todas as situações que estão a acontecer, sabes? Também é uma fase para tu também olhares para dentro de ti e reconheceres o teu valor e reconheceres a tua força e a tua essência, sabes? Por isso esta leitura foi para ti. Espero que ela tenha-te ajudado. Espero que tenhas percebido as mensagens principais. O principal de tudo, eu sinto que é mesmo as outras pessoas e aquilo que te rodeia e focar naquilo que te faz bem, em vez de focar naquilo que te traz um pouco de medo e de angústia, sabes? E eu sei que às vezes é um bocado fácil de falar e não tão fácil de fazer, mas eu sei que tu consegues e tens muitas pessoas à tua volta que estão aí para te ajudar e para te fazer sentir mais forte, e é nelas que tens que te agarrar. Agora passando para o molho número 2. As cartas que saíram foi Perseguição e Inquisição. A carta número 17. Espero que estejam a ver bem. E a carta número 3, que é sobre a liberdade, libertação, liberdade, freedom. Carta número 16. 6. Este problema que existe na tua vida parece que é uma coisa que já se arrasta há muito tempo, que não é uma coisa recente, que é uma coisa que já vem do passado e que continua
a trazer-te alguns problemas. Essa situação, eu sinto que pode ter a ver com outras pessoas, mas principalmente na forma como tu olhas para essas. Ou seja, acho que esse problema tem a ver com outras pessoas, mas também tem muito a ver com a forma como tu olhas para essas pessoas e para as situações em que essas pessoas te colocaram, que eu sinto que é um pouco que tens um pouco de receio, um pouco de medo, porque este problema em particular, o número 2 eu sinto que é muito relacionado com medo, um medo muito forte de determinadas coisas, um medo muito forte de determinadas situações, de determinadas pessoas até. E esse medo parece que é como se tivesse de aprender, é como se não te deixasse seguir em frente, sabes? É quase como um trauma até, se colocamos dessa maneira. Mas é um trauma que é perfeitamente superável, sabes? É algo que é perfeitamente superável, não é? E também este problema é tão antigo que às vezes parece que tu já estás um pouco habituada a ele, habituada à ideia de que nunca te vais, que nunca vais superar esse problema. Essa é a sensação que eu tenho de um enorme prendimento a alguma coisa, de estás presa de facto a essa situação. É como se ele já fizesse um pouco parte de ti também. Que tu próprio já tivesse arranjado um pouco de espaço dentro de ti para esse determinado problema, né? Que para mim, nesta situação, já não é um problema, mas sim algo que te prende, um prendimento, sabes? Sinto também que para muitos de vocês essa situação, esse problema, isto pode vir do passado, da infância até, e que tenha perdurado até hoje. Também tenho a sensação de que é como se fosse uma mancha negra que vocês têm e que todas as coisas más que acontecem é como se vocês culpassem essa mancha, que vocês dessem as culpas a essa determinada situação que aconteceu. É como se tudo que acontece de mal na vossa vida é por aquela determinada coisa que aconteceu no passado, que vos marcou. E, enfim, eu pelo menos sinto que muitos de vocês podem ter essa visão um pouco pronto, de sentir que tem essa coisa um pouco pesada dentro de vocês, essa coisa má dentro de vocês, essa coisa, não é má, mas essa coisa um pouco densa dentro de vocês e que, pronto, acabam por culpar tudo aquilo que acontece de negativo é sempre devido, de certa forma, estará sempre relacionado a essa coisa. Enfim, é o máximo que eu consigo explicar. Por isso, esta leitura sinto que não vai ser muito longa, porque eu só tenho mesmo uma mensagem para vocês e essa mensagem é o que está escrito nesta carta, que é a libertação. Eu sinto que vocês precisam de uma grande, grande, grande libertação, assim, a todos os níveis. E que o problema que vos trouxe a este vídeo talvez seja algo que talvez seja algo mais profundo, sabes? Algo que esteja relacionado com outras coisas que já estão aí há muito mais tempo. Por isso aquilo que eu sinto que devem fazer neste momento é olhar mesmo para dentro de vocês, mesmo com toda a sinceridade e com todo o tempo que for necessário, e realmente perceber até que ponto é que
esse problema ou essa situação que vos causa angústia realmente não está relacionada com outros medos mais profundos que vocês tenham, com outras situações que aconteceram no vosso passado, na vossa vida. Porque eu sinto que na vossa situação é como se tivesse tudo encadeado e que o medo que vocês e que o problema que vocês têm neste momento está extremamente relacionado com outras coisas do vosso interior, outros medos que vocês têm dentro de vocês, e que por isso mesmo esse problema só se vai resolver quando vocês libertarem esses medos e libertarem esses fantasmas, assim por assim dizer, de dentro do vosso coração, de dentro do vosso ser. Por isso esta leitura é uma leitura de muito mesmo sobre libertação de medos. E é o máximo que eu posso dizer, porque pronto, como é uma leitura geral, não posso ir muito fundo, mas para ti que estás a ver o vídeo e que estás a identificar com aquilo que eu digo, aquilo que eu posso dizer mesmo é que tens que te libertar de certos medos, tens que fazer esse trabalho de libertação, sabes? E talvez ele já tenha começado e tu nem tenhas dado por isso, porque às vezes nós vamos tendo alguns sinais de que alguma coisa não está certo dentro de nós, de que às vezes estamos a agir de determinadas maneiras que realmente não são. Que não, às vezes não fazem muito sentido, tendo em conta aquilo que nós somos, tendo em conta aquilo em que nós acreditamos, a nossa personalidade. Às vezes acabamos por agir de maneiras que não fazem muito sentido e tudo isso, assim, às vezes são sinais, né, que nos são dados para percebermos que existe algo em desequilíbrio dentro de nós, né? Por isso, sinto que o facto de tu teres identificado esse problema e teres caído neste vídeo devido a esse problema que tu vês que é um problema, para mim é um grande sinal, é um sinal de que realmente existe alguma coisa dentro de ti que precisa de ser libertada para conseguires realmente saíres um pouco desse ciclo e começares a olhar para as coisas de uma determinada maneira e em vez de teres esse medo dentro de ti, tipo, conseguires substituir esse medo por luz, conseguires colocar nesse espaço dentro de ti onde existe medo, onde existe toda essa sensação um pouco densa, um pouco sufocante, tirares tudo isso e substituires isso tudo por luz, por alegria e lá está, por libertação, por liberdade, sabes? Porque ninguém está preso a nada mesmo. Acho que a nossa cabeça muitas vezes é que nos faz acreditar que estamos presos a determinadas situações, mas isso não é verdade e nunca foi, nem nunca será, sabes? Nós só estamos presos àquilo que nós queremos estar presos e a partir do momento em que tu decidiste libertar-te desse medo, desses medos que de certa forma te aprisionam, vais conseguir olhar para ti e para as coisas de uma maneira diferente. Também quero te dizer que todas estas situações e tudo isto acontece tipo, no momento certo, quando tem que acontecer, não é algo do dia para a noite. São situações, não é, que estão presentes na nossa vida para nos tornar mais fortes, para nos tornar mais valentes. Acho que no vosso caso é valentia, sermos mais valentes e também para termos um maior autoconhecimento de nós mesmos. Por isso, para ti, a principal mensagem mesmo é libertação. É a libertação mesmo, que tu te escolhes, tipo, que existe na tua situação, em ti, na situação em que te encontras, existe um enorme. Tens sempre, aquilo que quer dizer é que tens sempre o poder de escolher. Ou escolhes a luz,
ou escolhes as trevas, e mesmo ou escolhes a luz, ou escolhes, não é as trevas, mas sim a escuridão, sabes? A densidade. E nós todos os dias, a toda hora, estamos a fazer essas escolhas, não é? E mesmo quando nós estamos mal, sentimos um pouco tristes, temos ainda assim, temos sempre a opção de escolher entre a luz e a escuridão, sabes? Por isso, acho que é tudo mesmo uma questão de escolha, aquilo que tu escolhes, aquilo que tu queres para ti, sabes? E acho que já chega de tanta escuridão, sabes? De tanto medo. Acho que é hora de abrir um pouco o teu coração e de ver o que há lá dentro, e ver o que realmente interessa e aquilo que realmente já não faz sentido, e seguir em frente, sabes? Acho que isso é o que é o mais importante, porque não devemos estar estagnados e não devemos nos sentir presos a determinadas coisas, sabes? Acho que a partir do momento que nos sentimos presos a determinadas coisas, aí pronto, é o momento exato que nós que devemos nos aperceber que existe alguma coisa em desequilíbrio dentro de nós, né? Por isso esta foi a leitura para ti. Acho que foi uma leitura bastante específica para as pessoas que se identificaram. Espero mesmo que ter ajudado, ter trazido alguma luz nesse sentido. E lá está, como a leitura é um pouco geral, eu não posso ir muito fundo naquilo que. Não posso ir tão fundo como eu gostaria, e não posso também trazer tanta clareza como eu gostaria, mas ainda assim eu espero ter ajudado, espero ter contribuído, né, para, para conseguires, né, sentir-te melhor e ter trazido também mais luz para a tua vida e para essa situação que te faz sentir o coração apertado. Passando agora para o molho número 3. Passando agora para o molho número 3. As cartas que saíram foi o órfão, Divine Protection, desculpem o barulho, é proteção divina, que é a carta número 12, e a carta número 6. Peço desculpa pelo barulho, mas vou continuar mesmo assim. Então, estas são as cartas para as pessoas que escolheram o molho número 3. Acho que a tua situação advém, esse problema esse problema que podes ter advém de uma certa sensação de carência. A carta do órfão, essa situação advém sempre de uma determinada carência que tu podes ter a vários níveis, não é? Tanto afetuoso, emocional, sei lá, financeiro, qualquer tipo de carência advém de uma carência que tu tens, de algo que tu achas que deveria ter acontecido e não aconteceu, de uma certa sensação de ter sido injustiçada, de não ter sido valorizada nos momentos em que deveria ter sido valorizada, essa sensação um pouco também dá uma certa sensação de frustração em determinadas situações, uma certa sensação de desânimo, né? E daí essa sensação que eu sinto de carência, daí a sensação que eu disse do início, essa sensação de ter uma certa carência, de ter uma certa é carência, não tenho outra forma de expor isto, é mesmo carência.
também sinto que existe uma certa incompreensão à tua volta, que as pessoas não te compreendem, não entendem, hum, não entendem o porquê de tu te sentires assim, não te entendem, sabes? Não entendem o motivo, as tuas motivações, o porquê de estares-te a sentir de uma determinada maneira, entendes? Hum, E também isso pode causar uma certa dúvida, porque também não sabes se o teu sentimento é verdadeiramente válido ou não. Também não sabes se estás a ser tu próprio, se o teu sentimento é injusto ou não. Sabes? Sinto que existe uma grande confusão assim dentro de ti, e que essa situação que te está a causar um problema, está a trazer essa preocupação, é muito relacionada contigo própria, com a forma como tu olhas para ti, e também com o facto de tu muitas vezes, às vezes, colocares no outro, dares demasiado poder às outras pessoas para é isso mesmo, dar demasiado poder a outras pessoas para verem, para te avaliarem, sabes? Para dizerem se tens valor ou não, se estás certo ou errada, se isto ou aquilo. Sendo que na tua situação a opinião dos outros é algo, para alguns de vocês, a opinião que os outros possam ter sobre ti, pode ser um pouco pesado, um pouco importante mais, sabes? E quando a opinião não é muito positiva, é como se as coisas ainda se tornassem um pouco mais negativas, sabes? Porque tu tentas sempre ser uma pessoa imparcial e tentas sempre colocar-te na posição do outro, né? E às vezes, enfim, às vezes os outros nem sequer têm uma percepção geral da nossa vida, daquilo que estás a passar, e ao colocar-te no lugar do outro, ou dares demasiada importância àquilo que o outro pensa da tua situação, às vezes pode trazer ainda mais confusão, como eu disse há bocado. Por isso, acho que o meu conselho é realmente olhares para dentro de ti, sabes? Importar-te mais com a tua própria opinião em vez de dares aos outros tanto poder de decidir sobre ti, sobre o teu valor, sobre as coisas que tu fazes ou não, sabes? Porque se tu, ao saberes o teu próprio poder, é como se aquilo que os outros dissessem ou aquilo que os outros fizessem já não te afetassem tanto, sabes? E acho que é isso que tu precisas neste momento, de um certo sentido de autoconfiança, de autovalorização, sabes? E acho que isso é muito, muito importante para tu superares esta situação. Tu próprio reconheceres que és bom, que és perfeito tal como tu és e que ninguém tem o poder de decidir mais ou melhor do que tu sobre a tua própria vida, não é? Por isso esta carta, esta leitura requer de ti, este problema, acho que para ser resolvido, requer de ti um pouco uma autoafirmação, sabes? Tens que te afirmar não só para ti própria, principalmente para ti própria, mas também para os outros, sabes? Para fora, sabes? E nós ao autoafirmarmos para nós próprios, nós a reivindicarmos o nosso poder, a nossa autoconfiança, acabamos também por transmitir isso para fora, sabe? E os outros também começam a ver isso e a reconhecer isso, sabes? E acho que esse é o ponto de partida para que aquilo que o outro pensa de ti não ser tão. Não é bem aquilo que o outro pensa, mas também aquilo que o outro diz, sabes? Porque as pessoas às vezes têm tendência a desvalorizar aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro diz. Só que acho que no fundo acaba por ser um pouco importante, sabes? Porque às vezes o que o outro diz é a forma como o outro nos percebe. E às vezes a forma como os outros nos percebem não é a mesma forma como nós nos percebemos a nós próprios
E é claro que isso às vezes pode trazer um pouco de conflito, visto que nós somos, sei lá, seres sociais e estamos sempre em comunidade e trabalhamos e estudamos e temos família, sabes? E às vezes o social às vezes tem um certo peso na nossa vida, sabes? E enfim, acho que o importante é tu conseguires saber lidar com isso e também perceber que, pronto, a principal e a primeira opinião que conta é a tua e depois o que vem depois é o que vem depois, não é? Acho que não podemos fazer grande coisa em relação a isso, a não ser sermos nós próprios, enfim. E, enfim, acho que também procurar ambientes que nos favoreçam, procurar ambientes em que nos sintamos integrados. É claro que não nos vamos sentir bem e felizes em todo o lado, a toda a hora, né? Por isso, o grande conselho mesmo, como eu já disse, é autoafirmação. E agora, a Divine Protection, a proteção divina, a mim fala-me também de tu também estares em locais onde és um pouco incompreendido, seja no trabalho, seja em casa com a tua família. Parece que ainda não encontraste o teu lugar verdadeiro. Para muitos de vocês parece que ainda não encontraram o vosso verdadeiro lugar no mundo, e é natural que as pessoas com quem vocês lidem diariamente não entendam verdadeiramente quem vocês são, sabes? Porque lá está, tu não estás no lugar certo, sabes? E é claro que com o avançar do tempo, com os anos a passar, nós vamos crescer e vamos, claro, encontrar locais onde nos sintamos melhor, vamos conhecer pessoas com as quais nos identificamos melhor também, nos identificamos mais. Mas lá está, esta carta para mim diz-te que está a dizer-te que tu és protegido independentemente do local físico onde tu estejas, independentemente de seres compreendido ou não, tu és protegido e tu só tens que ser aquilo que tu és e ter confiança em ti próprio, naquilo que tu fazes, sabes? E o resto há de vir com o tempo. Mesmo que nesta situação presente as coisas não tenham corrido como tu quiseste que tivessem acontecido, quero que saibas, esta carta diz mesmo que no futuro as coisas vão se encaminhar e que tudo o que acontece neste momento é para te direcionar para um determinado lugar, para uma determinada situação, onde serás mais feliz e onde terás mais frutos. Traduzindo isto, onde te sentirás mais feliz e serás mais recompensado, sabes, a todos os níveis. Às vezes temos mesmo que passar por locais um pouco indesejados, sabes? Locais onde não nos integramos muito bem para chegar aonde realmente queremos, sabes? E lá está, são tudo fases, são tudo passagens, lá está. E acabamos por aprender também com elas e a crescer com elas e tornar-nos melhores pessoas com elas e acabamos por depois chegar onde realmente ao nosso lugar e sentimos-nos mesmo como se tivéssemos encontrado o nosso lugar no mundo, como se costuma dizer, né? E isto, pronto, quer dizer isto pode ter inúmeros significados e inúmeras aplicações, né, na vida real. Que o lugar no mundo pode ser várias coisas, né? Por isso esta carta surge mesmo como um conselho divino, sabes? Um conselho, uma proteção, sabes? Tu és protegido, independentemente daquilo que aconteça ou não, sabes? Independentemente das situações, independentemente daquilo que os outros pensem ou não de ti, sabes? Estás protegido e sempre serás protegido. O importante é seres quem tu és e pisar, sabes, estes círculos de luz, pisares a tua própria luz, estares na tua própria luz, independentemente mesmo que à volta esteja tudo escuro, tens que ter sempre a tua luz interior acesa e
teres o teu guia, sabes? E saberes quem são os teus guias e saberes para onde é que tu deves ou não deves ir, onde é que tu deves ou não deves pisar, entendes? Agora passando para número 6, deixa-me. É, também esta carta diz é mesmo para tu te focares, para olhares, simplesmente olhares para aquilo que te faz bem, para aquilo que te faz feliz, para aquilo que te faz contente e não estares distraído com a enorme escuridão que existe à tua volta, com a enorme incompreensão que existe, que vem de fora, sabes? Foca-te em ti, foca-te no interior, sabes? E dentro de ti é que está a resposta. Número 6. Esta carta também fala um pouco do conflito. Esta carta fala mesmo do conflito que é viver uma vida social, tipo uma vida, pronto, em sociedade. Uma vida, porque não, é impossível nós vivemos completamente isolados e seria horrível se isso acontecesse. Mas às vezes viver, estar com o outro não é tão simples, sabes? E esta carta, mais uma vez, traz a ideia de tu te focar nas pessoas que te apoiam e não naquelas que trazem conflito e que muitas vezes querem tirar de ti, querem-te tirar alguma coisa de valioso que tu tens, sabes? Parece que às vezes as pessoas vêm-te criticar ou vêm-te dizer alguma coisa porque elas próprias não se entendem elas próprias e querem que tu também não te entendas a ti próprio e caias nessa confusão enorme que muitas vezes é o mundo e muitas vezes são determinadas pessoas. Aquilo que é pedido nesta carta é para tu não dares luta. É essa a cena que eu sinto, é para não dares motivos para conflito, para não alimentares conflitos e para, lá está, estás na tua própria energia e seres fiel àquilo que tu és, àquilo que tu sentes, sabes? E não estás a dar motivos a outras pessoas para criar mais conflito e mais confusão, sabes? Acho que assim, a principal imagem que me veio ao longo desta leitura foi que alguém, tipo, alguns de vocês podem não ter sido reconhecidos devido a um determinado trabalho que fizeram, determinada coisa que fizeram. E isso estava-vos a causar um pouco uma certa revolta interior. E aquilo que eu sinto é que não deves alimentar esse sentimento de revolta, sabes? E deves ter a certeza e dentro de ti que a única coisa que podes fazer é focar-te em ti próprio e focar-te em ti próprio e no momento certo e quando conheceres as pessoas certas e quando estiveres no local certo, o teu trabalho vai ser reconhecido, as coisas que tu fazes vão ser reconhecidas, sabes? É tudo uma questão de tempo, uma questão de timing, como se costuma dizer. Por isso não precisas de alimentar esse sentimento, sabes? Só precisas de saber que essas pessoas que às vezes querem te puxar para baixo, seja por que motivo for, às vezes fazem isso por elas, enfim, porque não sabem fazer melhor, porque não conseguem fazer melhor, não conhecem melhor, enfim. Por isso acho que não tenho muito mais a dizer em relação a esta leitura. Penso que as principais mensagens já reforcei aqui 500 vezes. Mais alguma coisa? A ver se consigo tirar mais alguma mensagem, mas penso que o principal está dito. Sim, acho que o principal está dito.
Exato. Também queria dizer que às vezes há pessoas que tu não sabes e não vês, mas que já te admiram pelo aquilo que tu és, pelas coisas que tu fazes, pela tua personalidade, pela forma como tu tratas os outros e, enfim, é nisso que deves focar, sabes? Naquilo que tu és, sabes? Porque tu já és quem tu deves ser, não deves mudar por nada, nem por ninguém. Espero que tenha-te ajudado, espero que tenha trazido assim alguma luz, alguma alegria. Agora vou passar para o último molho, que é o molho número 4. As cartas que saíram foi partir ou viajar. A carta número 9. E a carta Leap of Fate, que é... Esta carta é muito semelhante ao louco. Eu pelo menos acho, né? Que é uma carta muito semelhante ao o louco do tarot, que é aquela de acreditar, sabes? Independentemente daquilo que possa estar a acontecer no momento da tua vida. É acreditar mesmo naquilo que tu não vês e acreditar no invisível, acho que é mais isso. Acho que esta carta é mesmo uma mensagem para aventurares, aventura-te. Pelo menos essa é a sensação que eu sempre tenho cada vez que tiro. Partir ou viajar? Esta carta pode ter esta leitura, acho que vai ter dois sentidos. Acho que porque esta carta remete-me para dois tipos de situação, sabes? Uma delas é o facto de tu estares a tentar evitar determinada situação, tu estás a tentar fugir de determinadas pessoas, determinadas situações. E essa fuga é um medo que tu tens de enfrentar um determinado problema, uma determinada situação. Essa é uma interpretação que eu tenho para esta carta, para algumas das pessoas que podem vir a ver este vídeo. É isso mesmo, existe algo que tu não queres enfrentar, sabes? Que tens certo receio em enfrentar. E a segunda visão que eu tenho é precisamente o contrário. Vai muito em contra aquilo que foi dito na leitura número 1, que é tu te abstrair de determinadas situações que não merecem a tua atenção. Por isso acho que vou fazer uma coisa um pouco esquisita, porque acho que algumas pessoas que escolheram esta carta vão se identificar também bastante com a carta número 1, com a leitura número 1 que eu fiz. Por isso, não sei, se quiserem dar uma vista de olhos, depois acho que seria também algo interessante de se fazer. Mas começando assim... existe há muito tempo, parece que há um longo tempo, bastante tempo que pensas, acho que agora mais para aquelas pessoas que eu disse que estão com medo de enfrentar uma determinada situação. Eu acho que há essa situação em que te encontras, ter medo de enfrentar esse problema, essa situação, já se arrasta há algum tempo. Tu estás determinado a resolver esse problema, mas parece que falta-te alguma coisa, falta-te algum meio, pode ser alguma coisa relacionada com a parte financeira, pode ser alguma coisa relacionada, sei lá, com um relacionamento até, não sei, mas parece que tu queres dizer alguma coisa, queres resolver alguma coisa, mas falta-te um meio. Tu já decidiste aquilo que queres fazer, mas
Parece que ou estás sempre a adiar ou que não tens condições para conseguir atingir, para conseguir resolver essa situação. Sim. Parece que as coisas movem-se de uma forma um pouco lenta, um pouco devagar. Tu sabes o que é que tens que fazer, mas parece que está tudo muito lento, sabes? Muito devagar. Parece que não sais do mesmo sítio e que estás sempre na mesma situação, nas mesmas pessoas, os mesmos filmes a passar na tua cabeça, os mesmos medos, tudo. Parece que estás assim. Não é preso, porque eu não sinto que estejas preso, mas acho que é mais estagnado, porque para mim estagnação é diferente de preso, né? Porque para mim acho que tu estás nessa situação, mas não é porque tu queres, porque tu já até já decidiste que queres sair dela, mas parece que há alguma coisa que, pronto, que não anda, sabes? Falta-te alguma coisa, né? Talvez precises de mais segurança. Também vejo, sinto que pode ser algumas pessoas às vezes que queiram terminar um relacionamento ou não sei, mudar de casa, mudar de espaço, enfim, alguma coisa que está-te pronto, não te deixa sair, sabes? E que há uma coisa que foge um pouco do teu controle também. Yeah. Mas lá está, aquilo que eu sinto é que deves seguir o teu caminho, mesmo que seja que as coisas estejam um pouquinho lentas, um pouco devagar. Mantém-te firme na tua decisão, naquilo que tu decidiste para ti, porque essa é a decisão correta para resolver o problema, para resolver a situação. Mesmo que demore algum tempo, deves-te agarrar àquilo que tu tens de verdadeiro, né? Porque eu sinto que tomaste essa decisão de uma forma verdadeira, foste verdadeira contigo. Por isso deves-te agarrar a isso, deves-te agarrar a esse sentimento de verdade dentro de ti, de persistência, sabes? E seguir em frente, mesmo que seja um passo de cada dia, um dia vais chegar lá, sabes? Um, esta leitura, esta carta pode ser referente a tantas situações mesmo. Mas pronto, como é uma leitura geral, eu vou tentar, pronto, focar-me naquilo que eu acho que é mais importante e mais relevante, né, para as pessoas que estão a ver. Enfim, parece que está mesmo tudo pronto, tudo preparado para tu seguires, para tu mudares determinadas situações na tua vida. Enfim, acho que o meu conselho para ti é mesmo não te preocupares, que com o tempo as coisas vão se resolver, sabes? Acho que a tua questão é mesmo o tempo, porque é coisas que fogem do teu controle. Já está tudo resolvido, já está tudo criado, é mesmo o tempo. É o tempo para tu conseguires chegar lá, sabes? É tudo uma questão de tempo mesmo. Também sinto que existe uma enorme segurança, sabes? Não, epá, eu sinto mesmo que não deves ter medo mesmo, não deves ter receio de nada, não te deves preocupar porque as coisas vão tomar o seu rumo, as coisas vão se resolver, juro. Tenho mesmo muita certeza disso. E isso deve-se muito à tua postura, à tua força, à tua perseverança, à tua tomada de decisão. Tu não estás estagnada, não estás presa no mesmo sítio, estás a avançar aos poucos, mas estás a ir lá e acho que isso é que é o mais importante. Por isso acho que o principal é mesmo teres paciência, permaneceres na tua energia, com o teu foco naquilo que interessa e seguir em frente mesmo. A situação está-se a resolver aos poucos, sabes? Que é algo gradual e no final vai ter um culminar bastante daquilo, vai ter um culminar aquilo que tu queres, vai se realizar, sabes? Agora a carta número 9
A carta número 9, esta carta fala muito sobre exploração. Explorar outras opções, explorar outros caminhos, aventurar, manter-te fiel àquilo que tu já decidiste para ti, mas ao mesmo tempo nunca desistir de encontrar outras soluções, de encontrar caminhos alternativos. Penso que é essa a resposta. Caminhos alternativos. Também diz-me um pouco para tu teres em conta aquilo que os outros dizem à tua volta, mas não levar tanto a sério. Acho que é equilibrar mais ou menos aquilo que tu ouves do exterior. Não levar tão a sério, mas também não ignorar, sabes? Às vezes as pessoas dão-te determinados conselhos sobre determinadas coisas, sobre determinados caminhos que tu vês como possíveis para ti, mas se calhar para outras pessoas não resultou e essas pessoas vêm-te dizer que pronto, para elas não resultou, etc, etc, mas eu acho que não quer dizer necessariamente que para ti não vá resultar. Acho que é uma questão de tu tentares, entendes, mas também levares em conta que para outras pessoas não resultou. Enfim, teres cuidado, assim, um certo cuidado nas tentativas que tu tomas para resolver determinadas esta situação da tua vida que está a causar um certo problema. É isso mesmo, ter cautela. Acho que essa é a principal mensagem, cautela. E nunca te desviares do teu foco principal, da tua decisão principal, sabes? Da tua verdade interior. Ainda que tomes caminhos alternativos, sabes? Nunca te desviares daquilo que é verdadeiro, daquilo que está em concordância com aquilo que tu és, sabes? Com a tua personalidade, com o teu ser, com o teu caráter. Entendes? Sim, tens um espírito bastante batalhador também, destemido até, e que sabes que esta situação vai se resolver e tens imensa coragem e muita força para que isso aconteça. E isso é muito positivo mesmo, porque é isso que nós precisamos para superar os nossos problemas, né? Mas lá está, eu acho que também, pronto, tu sabes o que queres fazer, aquilo que tu deves fazer, mas também acho que não deves focar demasiado somente nisso. Como eu já disse e repito, pronto, sempre tentar procurar outras alternativas, outras opiniões, outras situações, sabes? É muito um trabalho de procura também, não só interior, de ti, para ti própria, tu considerares o que é bom ou não para ti, mas também do exterior, daquilo que aconteceu em outras situações, sabes? Mas lá está, sempre tomando em conta aquilo que tu és e aquilo que tu acreditas. E agora o Leap of Faith. Esta carta é mesmo sobre acreditar, sabes? Acreditar, sobre aventurar. E esta carta, enfim, aparentemente ela está a andar naquele fiozinho, mas cá embaixo existe tipo uma rede que a apanha. Por isso acho que tu, tipo, não sei, tens tanta segurança, ou se não tens, acho que deverias ter mais segurança porque realmente não tens nada com que te preocupar, sabes? As coisas vão se encaminhar. Existe um fim e um início e um fim para o teu caminho, sabes? Está tudo completamente coordenado. Não estás a ir para lado nenhum, estás a ir para onde tu pertences e para onde tu deves estar, sabes? E
também esta rede para mim transmite-me um enorme sentido de proteção, de tu nunca vais errar em nada, sabes? Nenhuma decisão é errada, todas as decisões vão-te levar a um determinado lugar e quanto mais verdadeira tu fores contigo, mais verdadeiros estes lugares também vão ser contigo, mais puros e sinceros, mais felizes eles serão também, sabes? O principal em ti, nesta situação, é a verdade. Qual é a tua verdade interior, sabes? E focar-te nela e seguires em frente, sabes? E acredito muito que estás no caminho, que muitos de vocês estão no caminho certo para resolver essa determinada situação e que as coisas que ainda não aconteceram são coisas que fogem do vosso controle, que vocês não podem controlar, assim, que vocês estão a fazer o máximo que podem e têm que ter a consciência disso, que estão a fazer o máximo que conseguem e tudo o resto há de vir com o tempo, com a paciência e no momento certo. Por isso acho que não me vou alongar mais, porque sinto que o vosso problema é perfeitamente resolvível. Acho que até já está solucionado. Só é uma questão de tempo para que essa solução realmente se materialize, para que esse culminar, como eu já disse, realmente se materialize. Entendes? Por isso não tens de te preocupar com nada. Realmente vive a tua vida, ser feliz, não foca-te naquilo que interessa, vê os caminhos alternativos, considera outras opiniões, mas principalmente considera a tua verdade interior, aquilo que tu sentes que é verdade para ti, aquilo que é puro e verdadeiro, entendes? Por isso, acho que vou chegar ao fim, acho que não tenho muito mais para dizer nestas leituras. Espero ter-te ajudado, espero ter trazido alguma iluminação, alguma luz que tenha aberto o teu caminho e trazido alguma alegria. Vejo-vos no próximo vídeo, que não sei quando será. Muitos beijinhos e até à próxima.